Olá, meus amigos, de novo aqui para a gente ver mais um momento maravilhoso com o Pai. E hoje eu vou falar do seguinte, do perigo que existe dentro das igrejas, do perigo que existe no meio do povo de Deus. Eu vou ler duas passagens aqui, todas duas no livro de Jó. Uma está lá em Jó capítulo 1, de versículo 6, que diz o seguinte: Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Deus, e Satanás também foi no meio deles. Jó capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Depois disso chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Deus, e Satanás também foi no meio deles para apresentar-se perante Deus. Por que eu escolhi esses dois textos para falar desse risco que existe dentro das igrejas, esse risco que existe dentro do meio do povo, que até então se intitula o povo de Deus? Pelo fato de que a Bíblia narrou o seguinte, que nesse dia que os filhos de Deus foram se apresentar diante dele, Satanás também foi no meio deles. Por que eu resolvi trazer aqui esse vídeo falando sobre isso? Pelo fato de que eu vejo muitos irmãos e irmãs com a ideia de que eu vou fazer amigos só dentro da igreja, eu vou fazer amigos só no meio do povo de Deus, eu vou para a igreja ver se eu acho um rapaz bonito, temente, para mim relacionar e me casar com ele. Eu vou para a igreja ver se eu acho uma irmã bonita, temente, para mim relacionar e me casar com ela. Só que aquelas duas passagens ali deixam o seguinte, que no meio do povo de Deus também há satanases, ou se é um plural, é porque acho que há muitos satanases no meio do povo de Deus, ovelha negra, né, lobo em pele de cordeiro. Porque, por exemplo, eu vou para a igreja no intuito de, vou ver o culto, e de repente conheço uma irmã atraente, aparentemente temente. Mas e aí, na história de Judas, a gente vê o quê? Judas, Satanás entra nele, ele sai tranquilamente, aparentemente normal, né? Aí eu chego nessa irmã, ela está aparentemente normal dentro da igreja. Como que eu vou imaginar que uma irmã dentro da igreja está endemoniada? De repente, dentro da igreja, eu trago alguém para a minha vida que vai acabar com a minha vida, destruir a minha vida. Assim como Salomão, com as 700 esposas, 300 concubinas, e todo esse grupo de esposas e concubinas fez com que Salomão desobedecesse ao Senhor no final da vida, adorasse outros deuses, oferecesse sacrifício a outros deuses pagãos, de religiões pagãs. Assim também, dentro da igreja, você pode encontrar, tanto você homem como você mulher, pode encontrar companhias, tipo para um relacionamento sério, ou amizades que podem te fazer ir a adorar outras culturas, ir a adorar outros deuses, porque nem em todos os cultos que existem todos os dias, em todas as igrejas do mundo, sempre tem visitantes, e esses visitantes muitas vezes são fiéis a determinadas doutrinas, são fiéis a determinadas religiões. Muitos vão só por curiosidade. E numa dessas, não estou falando que esse povo é povo do Satanás, não. Eu só estou falando que é um povo que cultua aquilo que eu acredito que é errado. Isso é uma opinião minha. Eu estou indo no que a Bíblia me fala, no que a Bíblia me ensina, no que a Bíblia me diz. Então, um desses irmãos aí que está indo só para visitar pode chamar a sua atenção de alguma forma e dali surgir um convite para uma pizza, para um refrigerante, para uma conversa em determinado lugar com outro grupo de pessoas, e acaba te levando como é que eu posso dizer aqui? Te levando a começar a se interessar por outra coisa que não está na palavra de Deus, por outra coisa que o Senhor não narra, por outra coisa que o Senhor não agrada. Então, esse que é o risco. Por isso que eu sempre falo, buscar, pedir a Deus para enxergar com os olhos da fé,
Pedir a Deus para te ensinar a ouvir com ouvidos de fé, e sempre está usando a palavra de fé, porque aí você vai saber distinguir o que é de Deus e o que é de Satanás. Porque Satanás, desde o início, ele tem feito coisas semelhantes ao Senhor. Olha para você ver, Deus dá ao homem inteligência essa que agora, por causa dessa inteligência que o Senhor proporcionou ao homem, eu consigo falar com você que está aí me ouvindo, com vocês que estão me ouvindo, por causa da tecnologia, da internet, rede social, plataforma, YouTube. Mas joga na balança 50%, talvez 60%, 70% do que está no YouTube não edifica coisas boas. Tem muita coisa boa sim, em todas as plataformas, mas tem gente usando isso para maldade, principalmente as famosas fake news. Fake news é nada mais, nada menos do que o interesse de determinado grupo de desestruturar determinadas pessoas, determinados nomes. Então, tá vendo como que Satanás pega aquilo que o Senhor permite acontecer e começa a utilizar tipo como arma do seu exército, né? Que é o exército da mentira, o pai da mentira, o exército da fake news, ensinando coisas erradas através disso aí. Então, o recado de hoje é esse. Talvez você é um daqueles irmãos, talvez você é uma daquelas irmãs que estão indo para a igreja com o interesse de encontrar o cônjuge, o homem perfeito, a mulher perfeita, mas muito cuidado, porque a Bíblia narra ali que quando os seres celestiais, quando os fiéis vão se apresentar diante de Deus, nas suas igrejas, nos seus templos, nos campos, eu não sei onde vocês fazem os seus cultos, aonde me convidam eu vou, porque a Bíblia não traz uma religião, não traz uma placa de igreja, a Bíblia traz a existência de um Deus, eu sou monoteísta, um só Deus, a Bíblia traz a existência de um Deus que se reencarnou na forma de um homem, Jesus Cristo, a Bíblia traz a existência de 12 apóstolos, a Bíblia traz a existência de um 13º que foi o Paulo, a Bíblia traz a existência de homens ungidos por Deus desde o início, a Bíblia traz a existência de homens com uma fé gigantesca como Noé, como Abraão, como José, a Bíblia traz a história de homens fascinantes como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, como tantos outros, entendeu? Na igreja vai ter pessoas assim, ou pessoas que buscam ser como esses homens, ou como Esther, ou como a Ruth, ou como outras mulheres da história que foram fiéis a Deus, profetizas, tem sim, mas no meio do povo de Deus, Satanás vai junto para se apresentar diante do Pai, até porque Satanás obedece às ordens de Deus. E o que está no mundo, se eu sou um ser que governa o mundo, tudo que está no mundo está sob o meu poder. A Bíblia narra, sabemos que nos originamos de Deus, acho que lá em 1º, 2º, 3º Ajão, 1º Ajão 5,18, eu não lembro bem aonde aqui. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Imagina a arca de Noé. No dia do dilúvio, na época do dilúvio, no tempo do dilúvio, só existia vida dentro da arca. Imagine que as nossas igrejas, os nossos templos, por mais que existem muitas placas, eu não sei para que essa divisão, se Deus é só o mesmo, espero um dia eu conseguir entender isso. É a arca. O mundo é o dilúvio. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo é o dilúvio, as igrejas são as arcas. Mas o contrário de Noé, na arca só entrou Noé, sua família. Você entendeu? Na igreja não, na igreja como Satanás, o mundo já está sob o poder dele, ou seja, ele não está preocupado com o mundo, ele está preocupado com os que estão sendo salvos, porque Apocalipse fala, né? Aliás, lá em Mateus fala, falsos profetas se levantarão e enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. E os escolhidos estão aonde? Os escolhidos estão na presença de Deus. Isso
pode ser dentro de uma igreja, pode ser dentro da sua própria casa, no seu trabalho, com a sua fé, porque a sua fé tem que estar com você aonde você for. Você tem que ser crente aonde você for. Você tem que declarar que é servo de Deus em todos os lugares onde você estiver. Não existe estar com Deus aqui e ali, não. Você está com Deus agora, você está com Deus daqui a pouco, você está com Deus amanhã, você esteve com Deus ontem, você vai estar com Deus semana que vem e em nome do Cristo Jesus na eternidade. Então, o recado é esse. Muito cuidado com as amizades que você constrói dentro da igreja. Estou falando para você ir para a igreja e sair sem conversar com ninguém. Não é isso, não. Cuidado, porque no meio do povo de Deus tem satanases, no plural, infiltrado, querendo fazer com que você se perca, com que você desvie, com que você dê descredibilidade àquilo que você está nutrindo durante tempos, que é a sua fé, que é a sua comunhão com Deus, que é a certeza de Jesus como seu Salvador. Então, sim, a possibilidade sim, de você encontrar um cônjuge, um bom amigo, um sócio dentro de uma igreja, com certeza essa possibilidade é imensa, mas, a possibilidade de você encontrar alguém que vai te levar para baixo, que vai te destruir espiritualmente, que vai acabar com você de todas as formas, também existe. Porque se você se declarou amigo, soldado do exército de Deus, provavelmente você ganhou um inimigo em comum, comigo, com muitos outros, Satanás, e ele não vai sossegar até fazer de todas as maneiras com que você abandone o seu Deus, abandone a sua fé, mas continue firme, vigiante, mesmo dentro das igrejas. Não baixe a guarda em tempo nenhum, que você será feliz, porque Jesus te ama, eu te amo. Leiam a Bíblia e mantenham-se despertos. Sejam vigilantes, porque o espírito está disposto, mas a carne é fraca.